que você vê aí a notícia desse pedido dessa perícia? Ô, Natália, a menos que essa perícia tenha participação, transparência total, participação da oposição e a presença de observadores internacionais independentes, né, ela não vai valer de nada. Exatamente porque, por conta da relação que existe entre o governo Maduro, a Justiça, o Ministério Público dentro da Venezuela, né, por conta dessa relação promíscua e carnal que existe entre as instituições da Venezuela, né? Não adianta o Maduro chamar um aliado e falar: olha, chancela aí, não é isso que está se pedindo. O que está se pedindo é uma coisa até mais simples: é transparência total nos dados, né? Que os dados possam ser checados para ver se não houve manipulação, inclusive no segundo momento, com dados totalizados com a presença do governo, com a presença da oposição, com a presença de observadores independentes, com a presença, eventualmente, da imprensa nacional e internacional na Venezuela. Dizer que, olha, essa tática do Maduro, para quem for mais velho, vai lembrar daquele comercial de TV, videocassete, mas isso aqui tem garantia, a garantia sou eu, né? Não é confiável, não é. Não adianta o Maduro falar lá, garantia sou eu e confie em mim, porque não vai rolar, né? E seria equivalente, vamos colocar, por exemplo, né, a, 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 a Polícia Federal, melhor ainda, a Agência Brasileira de Inteligência ser consultada para se manifestar se o governo Bolsonaro espionava ou não adversários políticos durante o governo. É claro que, né, isso é risível, não pode, porque você não tem uma estrutura de independência e você tem órgãos que estão, infelizmente, comprometidos, no caso, com o governo Bolsonaro. Neste caso também, a Justiça, né, e o Ministério Público, devido aos aliados e à inserção desses aliados do Maduro, tornam a situação mais complicada. Isso, na verdade, mostra o quão complexo é a situação da Venezuela neste exato momento, né? Ao mesmo tempo em que a gente tem que garantir e manter o direito à autodeterminação dos povos, não é interferir lá dentro, não é invadir, não é fazer pressão militar, que nenhum. Tem um pessoal no Brasil, tem gente no Brasil defendendo a invasão da Venezuela. Gente, Lexotan, Rivotril, peçam para os seus médicos, né? Não é isso, pelo amor de Deus, né? Agora, existe pressão legítima que pode ser exercida, né? Inclusive explicando como o Brasil está fazendo, como a União Europeia está fazendo, como outros lugares estão fazendo, explicar para o Maduro o que vai acontecer se o governo dele não for reconhecido, né, pela comunidade internacional, que pode ser muito negativo, né? Para ele, ele pode continuar, mas numa situação muito difícil do ponto de vista do comércio ou das relações internacionais. Então, essa saída que o Maduro está colocando, né, ela não é uma saída boa, a menos que isso seja feito com total transparência, total acesso à informação, né, e com respeito aos observadores, o que vai ser difícil, porque o Maduro já está criticando o Centro Carter e outros observadores que sempre desenvolveram um papel muito importante, né? O Centro Carter não é o governo americano, né, como também tem um pessoal nas redes sociais falando, é o governo americano. Não, não é. Né? É sociedade civil, é diferente, né? Então, não adianta você fazer isso atacando as pessoas que vão chancelar, né? Em outras palavras, o que o Maduro está propondo é que se confie mais uma vez na palavra dele. E isso não pode ser feito porque a palavra dele não demanda, não transmite confiança. E aí a gente entra então nesse ponto dessa perícia, Josias, e do tempo também que está se dando para divulgar essas tais atas, né? O Conselho disse até que teve um ataque hacker contra o sistema da comunicação e por isso que atrasou os trabalhos. Foi atribuído lá à Macedônia, as próprias lideranças da Macedônia falando: Maduro, explica melhor essa história aí de como que um ataque hacker veio daqui, no caso aí na contabilização dos votos. A gente vê essa discussão se estendendo ao longo da semana toda. E agora ele então falando dessa perícia. O mais constrangedor é que essa movimentação do Nicolás Maduro, ela envergonha algumas pessoas no Brasil, né? Em 24 horas, a Venezuela alternativa que o Lula criou, aquela Venezuela na qual a oposição pode recorrer à justiça, esse país alternativo mudou de patamar. Na terça-feira, a idealização do Lula era só um país da carochinha. E virou piada nessa quarta-feira, quando o Nicolás Maduro encomendou a essa
corte amestrada, o Tribunal de Justiça da Venezuela, uma auditoria na eleição que ele alega ter vencido, né? Aí ele dá uma entrevista e diz que o seu partido está pronto para apresentar aos juízes de estimação 100% das cédulas de votação. Maduro se colocou à disposição para ser convocado, interrogado, investigado, e estimou que os antagonistas dele, o Edmundo Gonzalez, candidato, e a madrinha, Maria Corina, que eles devem ralar pelo menos 30 anos de cana, 30 anos de prisão, porque estão insuflando o asfalto na Venezuela e conspirando contra o governo. Então, o Nicolás Maduro atingiu o ápice da autossuficiência totalitária. Ele mesmo convoca a eleição, ele mesmo frauda o resultado, ele mesmo recorre à justiça e ele mesmo sentencia os adversários à pena de cadeia. É como se o déspota se agigantasse, e quanto maior ele fica, mais exposto ao ridículo fica o Lula. Esse ditador, como qualquer elefante, ele está lá. Aliás, nunca nada está tão lá como um ditador. E depois da eleição de domingo, o Maduro se consolidou como a definição do elefante que definitivamente está em Caracas. E sobre esse elefante, nenhuma conversa mole é aceitável. E o Lula já devia ter percebido isso. Mas a complacência do Lula, do PT, com ditadores companheiros, já se transformou ao longo do tempo em muitas coisas. De embaraço virou hábito, de hábito passou a parâmetro e, de repente, nada mais precisa ser explicado. O diabo é que depois do Bolsonaro e depois do 8 de janeiro, fingir que nada aconteceu é o mesmo que se assumir como golpista. Então é preciso que o Brasil olhe para o que está acontecendo na Venezuela e esses que ainda não perceberam o desastre se reposicionem em cena, porque está ficando ridículo, está virando piada. É preciso ver o que o Maduro está fazendo. E dessa movimentação, coisa séria não sai.